começando e hoje com a presença mais ilustre. Ilustríssima. E eu vou deixar você fazer esse, porque esse cara é um dos seus melhores amigos, um cara maravilhoso, lindo. Que me ensinou... Não, na verdade não me ensinou nada. Mas é um cara que eu admiro muito e que tem meu respeito. Vocês não estão ligados que é o brabo que tá aqui. Eu acho que é o cara mais brabo que já veio aqui, não? Com o cara é certeza brabo, o cara é absoluta. brabo demais. Com vocês, Douglas Santos. Porra, ensinei a trabalhar, né? Nunca trabalhou. Eu que ensinou, Iniciei nos trabalhos. Na verdade, trabalho pra mim é uma palavra muito forte, mas... Não é o que se diga, nossa, como trabalha. Bom, Dougão, a parada é a seguinte, cara. Fala aí. A gente vai falar, né? Você vai contar pra gente um pouco desde a tua história. Eu conheço exatamente toda. Eu vou pegar ali nos melhores momentos, Podia ficar 2 dias falando. Exatamente. Mas conta pra gente, irmão, como é que você começou, cara? De onde você veio a ser a pessoa que você se tornou hoje, por favor. Bom, acho que primeiro, né, eu não pensava em ser jornalista, eu tinha até... E eu pra medicina, pra direito, ficava naquela dúvida. E daí, pô, na época da escola mesmo, que uma professora que falou, você tem uma boa redação, você apresenta bem trabalho, você já pensou em jornalismo? E por incrível que pareça, eu falei, cara, nunca tinha pensado, vou ver como que é, comecei a estudar e tal. Resumindo, entrei na faculdade. Mas tu era um moleque bom na escola, assim? Tu tirava boas notas? Não, era super tranquilo. Tu escolheu jornalismo, então. Exatamente. Errou, me Errei. Mas podia ter tido... Não, mas na verdade, mas na verdade a gente tá pulando um passo. Porque, cara, você foi fotógrafo de balada, né? E tem isso também. Que você ganha... Não, 15 anos, 14 anos já trabalhava. Eu não sabia não, mano. Ele tá pulando a coisa. A história dele é mais bizarra do que vocês imaginam. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu pegava minha irmã tinha uma Sony Cybershot, aquela primeirinha que era compridinha, Sim, assim. E eu comecei a fotografar em balada. Então eu ganhava pra ir nas baladas, tirava as fotos e publicava num site. Caralho, que foda, moleque. Eu tinha ideia dessa porra. Quanto que você ganhava? Você lembra? Por noite? Naquela época acho que era naquela época acho que uns 50 assim por noite. Bem pago ainda. Nossa, bem pago. Mas era isso, moleque, 14, 15 anos, entrava, tirava as fotos lá, fazia 300 fotos por casa noturna, fazia 6 casas noturnas por noite, às vezes. Pô, ia muito circulando. foda, mano. Caralho. Mas desde sempre, então, tu tá, tipo, tentando trampar, né? Porque eu com 15 anos não fazia porra nenhuma. Esse aqui começou com uns 30 e pouco, né? Mas, Esse ainda vai começar, mas... E nessa época você chegou a ter uma balada também antes da faculdade, né? Eu trabalhava numa casa noturna, que era o Maroco. Uma casa noturna, e quando eu tava no terceirão, principalmente, eu me virava. Eu ia pra rua, naquela época não tinha Instagram pra divulgar, né? Não tinha rede social, então era porta por porta. Eu fazia todos os dias um roteiro, então ia shopping por shopping, loja por loja. Tudo bem? Sou Douglas de tal casa noturna, então tá aqui o convite, se você levar mais 10 pessoas te dou uma bebida e tal. E fazia todos os dias, cada dia da semana um shopping, de loja em loja, para conseguir. Eu ganhava R$1 por convite, quando era consumação era quando era livre era R$1, quando era consumação era R$2 por convite. Então cada pessoa que ia eu ganhava grana. Foda, se ninguém fosse eu não ganhava nada. Mas tipo eu trabalhava, assim, a tua família que incentivou tu a trabalhar cedo, tipo, qual foi essa pira? Eu sou... minha família, então, nós somos em 4 filhos, né? Então, é uma longa história. Até quando chegou na minha criação ali, minha mãe já estava experiente no negócio. Pô, não vai ser vagabundo que nem os outros, não. Ela tava ligado, né? Não, ela já acho que me dava mais liberdade até. Entendi. Eu sempre fui muito responsável também. Sempre ela teve uma criação muito transparente também. Contava tudo pra ela, onde estava, o que estava fazendo. Então, sempre foi muito tranquilo para trabalhar, assim. Para trabalhar, para estudar, ela sempre me deu liberdade. Então comecei realmente bem cedo a fotografar. Eu não tinha nem 18 anos e trabalhava nessa casa noturna. Eu estava no terceirão ainda, tinha 16, 17 anos mano. E trabalhava na casa noturna, fazia o meu corre lá de distribuir os ingressos e dava dinheiro nessa época. Porque daí só dependia do meu trabalho. Todos os dias eu ia. E hoje eu tenho amigos até hoje daquela época, Maneiro, né? Quando eu era promoter de casa noturna. O Doug era tão correria, cara, que ele tinha o cabelo comprido e ele vendeu. Você vendeu teu cabelo? Eu vendi o cabelo. E deu uma 400, grana né? boa, né? Mas era cabeludo, assim, cabeludaço, mesmo que assim, ó. Caralho, moleque. Todos os caras mais correria que eu já vi na vida, então, né, moleque? Bizarro, Não, eu muito fazia foda. o corre ali. Muito maneiro, muito maneiro. E trabalhava. Tá, mas aí fala da faculdade. partir da Tu faculdade. entrou no jornalismo e aí? Então, se apaixonou por essa parada? Como é que Entrei foi? no jornalismo, minha primeira experiência foi na Gazeta do Povo, que é
um jornal impresso, e serviu para eu ver o que eu não queria jornal impresso. Foi uma puta experiência, porque eu trabalhei ali, na época, a Gazeta do Povo, 2008, 2009, era o maior jornal do Paraná, e tinha os maiores jornalistas do Paraná. Então foi muito relevante para eu adquirir experiência, estar do lado dos caras, mas eu já vi que era o que eu não queria. Assim, era época de jornalzão mesmo, né? Jornal impressão, aquele jornal que vinha no domingo gigante. E você fazia o quê nesse jornal? Eu era trainee, eu ainda estava na faculdade, né? Sim. Então eu era trainee, era a época que estava adaptando o jornal impresso para ele se transformar em online. Então muitas vezes eu pegava o jornal online e diagramava para o digital. Entendi. Não era que nem hoje em dia, né? Que você dá Ctrl+C, Ctrl+V no PDF, joga as fotos e o próprio site diagrama. Era tudo manualzão, era complicado. Então eu peguei essa fase. E não gostava muito, assim, mas gostava da experiência em si. Na faculdade eu tive uma professora de telejornalismo, que é a Dulcineia Novaes. Ela é referência no jornalismo até hoje, né? Da RPC, né? Da RPC, da Globo. E ela é referência. E na primeira aula de tele ela falou: você tem muita facilidade para esse negócio, acho que você devia investir e seguir no telejornalismo. Primeira aula, assim. Eu já falei, cara, acho que gostei também do negócio. Eu tinha oratória já realmente muito fácil e eu não fico nervoso. Tem gente que é natural, fica nervoso, é tímido, trava para apresentar trabalho. Eu sempre fui mais tranquilo, então acho que foi um caminho ali que foi... Meio natural, né, essa parada. Não digo natural, mas eu tive boas dicas, assim. Teve a professora Sandra Spett lá no ensino médio que falou: você gosta de fotografia, redação e apresenta bom trabalho, vai pro jornalismo. Cheguei no jornalismo, veio a Dulcineia e falou: acho que você tem que ir pro tele. Então as pessoas, tipo, né? Os mentores, assim. São os mentores que vão te colocando e você vai acertando. Acho que eu não poderia ter tido um caminho melhor, assim. Muito foda. Agradeço muito para essas pessoas também, né? Mas aí beleza, aí na faculdade, tipo assim, você na faculdade trabalhou na Gazeta, aí depois você foi pra qual outro lugar? Você não queria trabalhar com jornal impresso. Mas na faculdade você teve aquele programa, achei que foi um divisor de águas pra você também, né? Na faculdade, então eu tive as aulas de telejornalismo e a gente participou de um desafio, que era da própria Band na época. Que era faculdades competindo entre si, assim. Então tinham todas as faculdades, cada uma montava uma equipe, eles davam um tema e você tinha que fazer uma reportagem sobre aquilo. E eu participei desse projeto da Band e ganhei esse projeto da Band. Então a gente conseguiu vivenciar o que era o telejornalismo com muito isso, maneiro. ter uma experiência um pouco melhor. Passava também na TV mesmo, né? Passava no final de semana na TV. Nossa, se você vê os vídeos daquela época, nossa, era muito ruim. Eu lembro que você não falava muito bem, né? Eu lembro tanto que você fez fono, né? Fiz muita fono. Caralho, contei com muita dica também. Depois que você entra na TV, os outros apresentadores vão te orientando e tal. Mas eu fiz muita fonoaudióloga. Falava fino, falava errado, falava pra cima. Daí para colocar a voz no lugar, falar de um jeito... E fez diferença Você acha que fez muita diferença? Total, na carreira. Mesmo? Se não fosse eu ter feito fono, eu não tinha crescido na carreira. Porque que isso, cara? Que irado, cara. É movimentação de mão, é presença, né, no estúdio, é o jeito de falar. Você não pode chamar atenção, você tem que passar credibilidade. A pessoa do outro lado tem que te entender. Então, eu até hoje recebo muita mensagem no Instagram. Pô, eu gosto de assistir o noticiário com você porque eu entendo tudo que você fala. Às vezes eu assisto... o noticiário e a pessoa fala tão rápido, fala embolado, fala pra dentro, tem sotaque diferente. E na Band não tem essa de tirar sotaque, né? Eu continuo com sotaque também. Eu não sou de Curitiba, né? Eu sou de Venceslau Braz, mas eu vim muito novo pra Curitiba, então meu sotaque é daqui. Mas é isso, o jornalista tem que fazer fono e com frequência. Às vezes você pensa, pô, já tô ficando desregulado, tenho que voltar pra fono. Mas o tamanho disso que foi na tua carreira também, né? Tu falou, pô, muito irado, com certeza. Cara, que irado. Mas aí, beleza, aí na Band, você já entrou na Band, tipo, você fez esse projeto, foi a primeira vez que você apareceu na TV, então, né? Nesse projeto. Mas daí nesse projeto, uma única pessoa foi contratada, que não fui eu. Por mais que eu tenha vencido o desafio, eu não fui contratado. Mas foi da tua equipe? Band. Que ia falar, Não, foi de outra equipe. Caralho. Mas não tinha nenhum compromisso da Band de contratar alguém. Mas acharam que essa pessoa se destacou e contrataram ela. Entendi. E eu não fui pra Band e continuei ralando em outros empregos e assim por diante. Eu fui cair na Band, ainda estava na faculdade, mas quando o Val Santos, que é o apresentador do Brasil Urgente, foi pra Band, ele saiu da Rede Massa e foi pra Band.
E daí tinha o Juliano Pedroso, que tinha fazia faculdade comigo. E ele falou... E você trabalhava pro site dele, não trabalhava? Você não tirava foto pro site dele? Ele tinha um site, não tinha? O Juliano trabalhava comigo, ele também tirava foto para outros sites. Mas ele não tinha o Nós na foto lá? Não, esse era o Gustavo Vanderlei. Ah, tá. É outra o Gus Vanderlei estudava no Dom Bosco, tá, é outra no colégio pessoa, ainda desculpa. comigo. Mas o Juliano Pedroso também tirava foto em balada. Sim. E a gente trocava muita informação, era muito amigo, ainda é até hoje, né? O Juliano tá trabalhando na Portos do Paraná. E daí o Juliano que falou, cara, a gente tá montando equipe aqui na Band, você não tem interesse de ser repórter? Eu falei, claro que eu quero. Eu era assessor político de campanha, então era um candidato a deputado e eu fazia clipping, assessoria política, ainda era estagiário do cara. Cara, eu fui na hora e pedi as contas do deputado e fui pra Band, cheguei lá e eles falaram, cara, mas como que você pediu a conta? Você não... Caralho, tu foi maluco. Você vai fazer um teste aqui, a gente não sabe. Não, e o pior é que deu ruim o teste. Né? Não deu ruim, deu muito ruim. Caraca, mano! Eu fui pra rua fazer as reportagens e tal, voltei, o Val assistiu e falou, cara, desculpa, mas a gente vai estrear o programa daqui a um mês, cara. A gente precisa de alguém com mais experiência, então não tem como. Pariu. A gente vai ter que contratar outra pessoa. Daí eu falei, putz, não tem como, né, cara? Daí beleza, fui pra casa, desenchavido, mas daí eu pensei, cara, vou dar uma insistida, né? Sim. Daí eu voltei e conversei com o Val. Falei, cara, se você não me der uma oportunidade, eu nunca vou ter experiência. Eu não vou conseguir entrar no mercado. Não tô entrando hoje porque eu não tenho experiência. Como que eu vou conseguir experiência? Então eu posso ficar, acompanhar, faço tua produção e tal. Ele falou, cara, eu não sou diretor, vou falar com o diretor e retorno pra você. Sim. Daí ele foi falar com o diretor, que era o Amado Osman. Até hoje ele é diretor aqui no Paraná. O Amado me chamou, assistiu o meu material, falou, cara, sem condição mesmo. Não tem tu como. tem esse material gravado aí? Eu tenho. Cara, é muito ruim. Não, e é um lixo mesmo. Não, é muito ruim, muito inexperiente. Não tinha como, era um material de faculdade. Sim, assim. Mas ele falou, cara, eu aceito. Eu acho que você pode ficar aí, estágio de observação. Servir um cafezinho pra galera. Era bem isso mesmo. Você pode ficar e observar. Cara, você mas vai foi ficar muito aqui ativo pra nessa observar. porra, muito Mas foda. você tava com era salário, porra. né? Não, sem salário, zero. Ah, tá. Estágio de observação. Só ia lá e era pra observar. Só que daí eu começava, cara, a ver tudo. Então, operador de GC, que é o cara que coloca o caractere na tela, né? Na TV, quando entra entrevistado. Ia lá e via como o cara trabalhava. Operador de TP, que passa as letrinhas pra quem tá apresentando. Sim. Diretor de corte, cinegrafista e tal. Daí eu começava a observar. Daí, de repente, faltava o operador de GC. Daí a galera, porra, mas o Douglas sabe fazer isso. Daí eu ia lá e fazia um dia. Faltou tal. Cara, eu sabia fazer tudo da TV. Muito foda, mano. E daí um cara tirava férias, pega o Douglas sabe fazer o negócio. Você foi atrás mesmo, né? Eu fui e aprendi, falei, cara, eu tenho que me tornar útil pra TV pra conseguir. Mas, Rabdão, nessa época você ainda tava na facu? Ainda tava na facu e ainda tava sem salário lá. Tava de observação. Quando rolava umas férias, eu fazia lá, ganhava um 400 numa férias, 400 no outro. E fui me infiltrando ali, fui pra produção do Val, pegando experiência, né? Comecei a ir pra rua sem aparecer. Então eu ia, fazia a reportagem, mas não aparecia, não ia pro ar minha reportagem. Mas eu ia treinando. Então eu trabalhava durante o dia na Band e de madrugada eu saía pra fazer reportagem sem aparecer, só pra treinar. E daí voltava, o Val assistia, o Amado assistia, os outros assistiam. E eles iam dando estoque, assim. Vai fazendo aqui, vai ali, vai tipo no uma segunda faculdade, isso aí quase. Não, né, mas o Doug, na verdade, ele fazia uma segunda faculdade mesmo, porque ele chegava aqui e ele ainda fazia meus trabalhos de faculdade. Isso é verdade. Nossa, formei no lugar dele, né? Eu tenho 2 faculdades. Caralho, que filha da puta, velho. Só não tem porque o Barça não formou. Faltou o CCC. TCC. Né? Mas eu não vou falar o nome da mãe de alguém aqui, porque tudo bem. Continue aí. Bom, mas basicamente foi isso. Daí fazia a reportagem de madrugada e era crimezão, sinistro. Então, de madrugada duplo, é bizarro, triplo né? homicídio, incêndio, criminoso, acidente com dezenas de mortes. Colete de prova de bala pra gente, era uma maravilha. Cara, eu lembro que, inclusive, nessa época, só pra você ter ideia, eu ia pra rua
E não tinha como, saber os endereços, acontecia o negócio. Daí eu pegava o iPhone que o Barça tinha na época já, era o único de Curitiba, eu acho, Sim. que tinha um iPhone. Playboy, né? Foda. Mas acho que era daquela época ainda que você carregava o mapa, tinha alguma coisa assim, ou era um GPS, não lembro. Não, tinha cara. já o GPS, né? Acho que era um Maps, GPS. Era um Maps, né? Sei Não, mas lá. você tinha que carregar no lugar porque a internet não funcionava. Não, era via satélite mesmo. Sim, Você carregava o mapa, colocava o SD, mas... Cara, fazia jornalismo policialzão na madrugada e daí fui investindo. Caraca. Degrau por degrau ali, fui pegando. Daí, quando tava com material um pouco melhor, me transformei em repórter. Mas fiquei sempre com esse lado muito executivo. Eu comecei a produzir o programa do VAL, Brasil Urgente, e os outros programas e... Tinha o meu trabalho de bastidor e até hoje eu mantenho esse perfil, né? Tem a minha parte executiva e a minha parte de apresentação. Sim. Então foi aí que começou. Mas você tava ganhando, né, nessa época já? Cara, depois de muito tempo, assim... Mas não teve um negócio que você falou que você ia sair, os caras falaram, não, agora você vai ficar? Teve uma parada assim? Não, teve já várias... Daí, a partir da carreira ali, eu fui pra Band, daí virei repórter, virei editor-chefe, né? Na sequência, daí o E caminho... aquela pessoa que entrou na faculdade lá atrás, ela trabalhava lá ainda? Que trabalhou do programa, que conseguiu emprego? que passou. O Juliano? Não, a pessoa, não. A pessoa da faculdade que ganhou lá. Lembra que Ah, não, já era. Ah, não tinha nada a ver. Não, Tá. ficou um período Só curiosidade. e foi embora. E então, fui por várias funções ali. Quando chegou as minhas saídas, né, da Band, teve uma época, acho que 2012, que eu passei no processo trainee da RPC, né, pra Globo. Então, eu pedi as contas, não aceitei contraproposta. Falei, eu quero fazer esse processo trainee, porque eu achava interessante, era no Instituto, no ICS, em São Paulo. Então... era pra ter aula com... carreira ia ser foda, né? Ia ter aula com o Caco Barcelos, ia ter aula com referências nacionais e internacionais do jornalismo. Então, seria algo relevante. Então, eu falei, tô indo. E fui. Fiquei, acho que 2 meses lá e voltei pra Band daí. Sim. Porque a vaga que me ofereceram era em Guarapuava, né? Eu já ia... Nem todo mundo saía empregado do trainee, era um processo realmente de ensino. Sim. Mas eu recebi uma proposta, a Band fez outra, e eu acabei voltando pra Band, então nessa pegada fizeram uma proposta legal na época, eu voltei pra Band também. Eu gostava de trabalhar na Band, aproveitei essa oportunidade. Quando você voltou pra Band, você foi fazer o quê? Daí eu voltei pra Band pra reportagem, eu já fazia, né, a videoreportagem daí nessa época. Isso em 2012. Então hoje, se a gente vê vídeo repórter na rua, fazia em 2012, tinha acabado de lançar o Skype, a internet 3G, assim, que a galera podia instalar no celular e sair. Eu já saía e fazia sozinho. Então, eu saía sozinho, pegava o carro, câmerazinha aqui do lado, presa no tripé, ia sozinho. Ninguém sabia, né? Quem tava em casa não sabia. Sim. Que eu ia filmando aqui com uma mão e com o celular. Depois a gente fez um microfone, né, com o próprio cabo do celular, tudo improvisado, não tinha equipamento naquela época, né? Saía com o celular, entrevistava, tudo com internet 3G. Caralho, Era um muito sinal foda. horrível, mas dava certo. Funcionava. E você participava da parte executiva nessa época também, ou não? Essa época eu era mais... Eu fazia reportagem para o Brasil Urgente, daí, do Val Santos, e fazia a parte executiva de fechamento, de cuidar da equipe do Val Santos. Entendi. Não da Band, do programa, né, em si. E o que você gosta? Você gosta mais, assim, da parte executiva, de ser repórter? O que você acha mais maneiro? Cara, na época que eu entrei pro trainee da RPC, inclusive, que tem o vídeo, a gravação, né? Que a entrevistadora lá do RH me pergunta, o que você quer? Eu falava assim, bom, meu sonho mesmo, você tá perguntando o que eu quero, não agora, né? Futuro. Meu sonho é ser apresentador e editor-chefe. Esse era meu sonho, assim. Então, eu traçava a carreira para chegar na apresentação e como editor-chefe. Mas na faculdade você não aprende a ser administrador, gestor no jornalismo. Só depois que você entra que você tem essa noção. Se você tem tino ou não tem tino. Né? Para cuidar de uma equipe, para gerir uma equipe. Então eu só aprendi isso depois que eu já estava na televisão. E hoje em dia eu sou mais gestor do que apresentador. Entendi. Tanto que eu fui para São Paulo, né? Pulando aí 10 anos. Na verdade, até a gente não fez isso na introdução, a gente sabe, mas conta aí, fala pro pessoal qual que é a tua função hoje na Band, né? A gente acabou não fazendo essa introdução, que é importantíssima. Sim. Hoje em dia na Band eu sou chefe de produção nacional. Então eu trabalho em São Paulo, né? Eu passei 10 anos aqui no Paraná, fui para São Paulo e sou apresentador eventual dos jornais da casa. Então, por exemplo, normalmente eu apresento mais o Jornal da Band, que é o nosso principal jornal.
Mas na semana passada apresentei o Bora Brasil, nas férias do Joel da Atena. Então, Entendi. Jornal da Noite. Eu tô ali na reserva, na suplência, qualquer um Sim. que tira férias, né, eu entro em campo ali e apresento. Mas a minha função principal é ser gestor hoje em dia. Então, eu cuido do conteúdo que vai pro ar. Sim. Hoje eu estou programando as pautas de amanhã. O que os repórteres do Brasil inteiro... Cara, isso deve ser muita doideira, É mano. muito, Porque, muito. tipo assim, É de um muita dia gente. pro outro. Então, você falou, você tem que liderar uma equipe, isso deve ser bizarro, porque, tipo assim, a gente pra caralho trabalhando É muita nisso, né? gente. Tipo, isso já deve ser bizarro. E também essa parada, tipo assim, notícia, cara, o tempo inteiro tá acontecendo coisa diferente, né? E você, tipo, liderando ainda o que vai pro ar e o que não vai. Tipo, isso deve ser muito... Como é que funciona essas decisões, assim? Você tem, tipo, uma equipe que decide com você que bate o martelo, como é que funciona Já isso? tomou a decisão errada, levou esporro? Acontece? Acontece, a gente não tem como... E o principal, então, a gente tem uma equipe muito grande que... tanto nas praças, que a gente chama, nas cidades do Brasil, quanto lá em São Paulo, para absorver todo esse conteúdo que está sendo gerado e para a gente escolher o que vai pro ar, o que é mais relevante. Entendi. Mas a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de cardápio. Tem uma equipe de rede, Sim. cuida do Brasil inteiro, das nossas 45 praças, e tem uma equipe em São Paulo para tocar aí nossas 20 equipes que estão por lá. Então eles chegam e tem muita gente para fazer isso, e não sou só eu quem decide, é claro. Tem uma mesa que a gente chama, Sim. que toda reunião varia bastante, às vezes uma pessoa tem reunião, outra, mas sempre quanto mais gente, melhor, para a gente poder discutir todas as pautas todos os dias. Então o jornalismo é aquilo, não tem como você... vou dar uma adiantada para ficar mais tranquilo amanhã. Não tem. Todo dia acontece. Né? Não tem como você adiantar. Mas hoje em dia a tua vida é mais tranquila do que lá antigamente, né? Você Ah, trabalhou na muito mais. rádio. É que assim, cara, não tem como a gente conversar e falar sobre tudo que ele fez, né? Você trabalhou na rádio. Eu lembro que você trabalhava de madrugada na rádio. E você trabalhava daí na... Eu trabalhava na TV e na rádio. Sim. Na Band News FM Mas e você na trabalhava Band mais TV. de 12 horas por dia. assim, no Com caso. certeza. Caralho, moleque. E isso também acho que é muito interessante, essa fase foi muito bom para mim, muito importante ter. Eu fiquei mais de 2 anos na Rádio Band News FM. É um ensinamento gigante de texto, de apuração, de formato, inclusive. Você fazia o que na rádio? Eu era repórter e âncora eventual também. Sim. Final de semana a gente fazia ancoragem, durante a semana reportagem. Eu cobria mais a parte de política. Sim. No TV eu fazia nessa época factual, que a gente chama, que é o policial, Brasil Urgente. E na rádio essa parte de política, que é a parte que eu queria seguir, gostava mais. Entendi. Só que chegou um momento que o Val me chamou e falou assim: cara, você estava evoluindo muito enquanto você estava na televisão. Você entrou na rádio há 2 anos e você estagnou. Você trabalha lá, trabalha aqui, trabalha lá, trabalha aqui. Energia, tá ligado? Você não foda, consegue se mano. dedicar realmente. Então, a gente tem um caso de repercussão, uma puta investigação, você fala, não, desculpa, mas deu meu horário, tenho que ir pra rádio. Então, se eu fosse você, eu Escolhi um caminho, né? escolhi um caminho que você tem um futuro aqui na TV, que você sabe que é grande, e se você ficar com esses 2 empregos, você vai ficar estagnado. Mas você levou um puxão de orelha ali, no caso. Não, ele falou, cara, Cara, quer foi ficar tipo um estagnado, ensinamento fica. também, Tem né, um monte mano? de gente por aí que tá Sim. aí, ó, com 2, 3 empregos e tal. Sim. Eu vejo que você tem potencial. Se tu eu fosse você, eu faria isso. E tu fazia isso mais pela grana ou mais pelo aquilo que tu falou? Que política era um bagulho que tu É que você não curtia? tinha preguiça noção. também, né? Mas E você não tinha muita preguiça, né? noção também, entendeu? sim. Ele tinha mais experiência, já tinha passado por Entendi. aquilo, com certeza. Então, claro, tinha 2 salários, né? Sim. Então era muito melhor, tava ganhando uma grana ali. Mas nesse momento eu pensei, cara, realmente é isso. Primeiro, tinha a condição de fazer aquilo, né? Sim. Não podia abrir mão de um salário naquela época pensando no futuro. Eu fui lá e pedi as contas mesmo. Comecei a me dedicar na TV, daí muito mais intensamente, né? Sim. E foi aí que eu comecei a evoluir como chefe também. Daí cheguei à gerência aqui em Curitiba e consegui programar. Eu passei pela cobertura da Operação Lava Jato, que isso acho que é um negócio legal também. Foda, mano. Caralho. Eu ia até perguntar isso pra você, que eu já sei, né? Só pro pessoal saber também. Qual que você acha que foi a tua virada de chave pra você se tornar a pessoa que você é hoje, eu digo, na sua profissão, né, no caso? Onde você acha que, sim, São Paulo começou a te notar? Porque eu acho que São Paulo, no jornalismo, é o grande tchan, pelo menos na Bandeirantes. Com certeza. Lá é a nossa cabeça de rede. É muito diferente você trabalhar numa praça e trabalhar na central, né? Primeiro são mais de 2.000 funcionários numa mesma sede, e uma praça é 40, 50. Aqui tem 70 funcionários. Então, o meu plano sempre foi estar em São Paulo e ir para São Paulo. Eu sempre deixei muito claro isso aqui em Curitiba. Então, meus gestores sabiam. O Val, lá no começo, sabia. O Amado Osman, que até hoje é o diretor aqui, ele sabia. Sim.
Então, ele sabia desse plano. Aqui eu fui evoluindo e eu cheguei onde eu queria, que era ser apresentador e editor-chefe. Eu apresentava o Band Cidade e era editor-chefe do Band Cidade. O Amado chegou e me falou assim, Douglas, você quer ir para São Paulo, não quer? Quero. Então a gente vai ter que recalcular a tua rota. Porque você pegou o caminho errado e você chegou num lugar que você travou no Paraná. Entendi. Entendeu? Você está apresentando aqui no Paraná, tua notícia chega aqui e ninguém te assiste, ninguém te vê lá. Sim. E naquela época muito menos, porque não tinha, a rede social não bombava tanto, porque hoje em dia você vê e fala, cara, esse apresentador aqui do Espírito Santo é bom, hein? O cara, naquela época não, tava travado num jornal local, entendeu? O Doug até aparece no Esse Dia Foi Foda, sabe aquela no Instagram? Já apareceu várias vezes jogando CS, lembra? No quê? Esse Dia Foi Foda no Instagram. É. O Doug aparece em qualquer lugar de rede social aí, né? Eu apresentando lá e tava passando Band Esportes, uma galera jogando atrás. E ele apareceu. E daí Mata o seu amigo que joga CS no trabalho. Achavam que a galera tava... Muito foda, mano. Tinha umas Filha da TVs puta. Caralho, muito foda. Mas aí qual foi o teu passo que tu teve que dar pra trás pra calcular? Daí eu tive que voltar pra reportagem. Então ele chegou e falou assim, ó, parece loucura, todo mundo vai falar que é loucura, mas você vai ter que voltar pra reportagem e recalcular a tua rota. Você vai ter que ganhar visibilidade nacional. São Paulo, assim. Você não quer ir pra lá? Pode crer. Falei, cara, uma loucura mesmo se você for pensar. Cheguei aqui âncora, sentadão na bancada, que era o que eu queria, mas agora eu vou ter que recalcular. Beleza, voltei, acreditei. O Amado sempre foi e ainda é meu principal mentor, assim, Isso que de eu ia falar, carreira. ele foi um puta líder também, Não, né? Pô, total. de vislumbrar o que você tava querendo e falar assim, porque, beleza, você já era um puta apresentador, você podia ter continuado lá. Pra ele, às vezes, era até melhor que você Claro, continuasse. com certeza. Só que ele viu, ele sabia o que você queria e falou, cara, eu vou ajudar, então você tem que voltar pra poder ir pra cá. É isso muito mesmo. foda, mano. Voltei, peguei outro caminho e a partir daí ele falou, ó, só que agora o negócio é o seguinte, é com você, bicho. Então, você tem que fazer o teu nome, a tua marca pra conseguir existir na rede e tá em São Paulo. Sim. E a partir daí, eu falava, o Johnny Saad, que é o dono da Band, né, lá em São Paulo, dono geral da Band, eu falava, eu nunca sei quando, é fictícia, porque nem tem TV no elevador dele, depois eu descobri, mas falava, eu nunca sei quando o Johnny vai estar no elevador e vai falar, cara, esse repórter aí do Paraná é bom, traz pra cá. Então eu tinha que entrar o dia inteiro, quanto mais eu entrasse, melhor. Eu acho que nunca alguém me ligou e falou assim, Douglas, você pode entrar agora? Eu falei, não posso. Entendi. Tu Eu tava dava sempre jeito pra entrar. ali. Falei, eu posso por telefone, eu posso por Skype. Eu entrava da sala de casa por Skype, entrava por telefone, ainda me arrumando pra sair, fazer a apuração. Então, Sendo que você não tava nem ganhando pra isso, na verdade. eu ganhava um salário fixo. Eu deveria trabalhar ali 6 horas por dia. Sim. Mas é isso. Você tava traçando teu sonho. Cara, a galera paga pra aparecer na TV aberta. Eu aparecia de graça, pelo menos. Mas, cara, Eu tô fazendo meu nome, meu marketing, meu sonho é estar lá, eu vou acelerar. Quanto mais é isso. Nem é o Johnny que decide, o Johnny é o dono, ele tem as decisões, né, da empresa como um todo, mas não é ele que escolhe. Você vai escolher o que repórter jornalista. Vai perder tempo com isso. Sim. Não, é claro que se ele vê e gostar, ele fala mesmo, ele parabeniza e destaca, mas não é ele. Então é uma metáfora aí, é brincadeira. Mas era isso. Porra, eu tinha que me destacar, eu tinha que aparecer, e eu fui ganhando confiança por causa disso. Daí surgiu a Operação Lava Jato, que teve repercussão nacional, e eu virei um especialista em Lava Jato. Sim. Mas você tava lá todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Então, enquanto todas as outras emissoras tinham vários repórteres fazendo, então iam de manhã, daí rendia, ia outro à tarde, eles se perdiam. Tava que nem um maluco ali o tempo inteiro. Eu sabia tudo, eu sabia todos, eu tinha todos os contatos, eu tinha todas as fontes. Caraca, mano. Só pra vocês terem ideia, a galera falava assim, pô, como que o Douglas sabe que vai ter operação? Porque eu sempre sabia que ia ter operação, né? 6 da manhã eu já tava ao vivo. A galera falava, cara, como que o Douglas sabe? Cara, eu pegava o telefone, eu conseguia o telefone dos delegados da Polícia Federal e não mandava mensagem pra eles não me bloquearem. E eu via se eles... Eu acordava todo dia 5 da manhã, colocava pra despertar. Se o delegado tivesse online, porra, ele não ia estar um delegado online, beleza, cara, todos estavam online, assessor, cara, ia ter operação, já ia, tomava banho, acelerava. Caralho, rato, moleque, rato, muito
muito foda. Mas isso, Porra. acho que isso, o Lava Jato foi a grande virada. Né? Foi, com certeza. Foi. Daí- Eu lembro que você entrou com o Datena uma vez também, né? Nossa, várias vezes. Mas a primeira vez que você entrou, eu lembro muito bem. Tava Aham. chovendo pra caralho, você tava com... E foi. E tudo foi isso bizarro. você ainda tava em Curitiba, ainda era Band de Curitiba nessa época. Isso, tudo em Curitiba. Então, o Datena também, eu agradeço muito, eu devo muito a carreira ao Datena, porque ele me deu muito espaço. Eu ficava, Muito foda. mas eu também ficava à disposição do Datena. Eu sentava das 4 da tarde e ficava até as 7 da noite, porque poderia acontecer alguma coisa e se acontecesse eu queria dar antes dos outros, Sim, entendeu? sim. Aham. Então a galera reclamava, pô, mas eu vou ficar 3 horas, não vou nem entrar. Tinha às vezes que eu ficava 3 horas sentado e não entrava, não acontecia Quase nada. sempre, né? É? Inclusive. Caralho. Não, até que tinha uma frequência num Sim. momento mais intenso, mas às vezes eu ficava 3 horas e não acontecia nada. Às vezes eu tava lá posicionado, bonitinho, dando o F5, atualizando o processo, caiu um negócio lá, ó, bloquearam 12 milhões de reais da conta do Lula. E Aham. aí? Porra, avisava a produção na hora, abria o sinal, esse vídeo repercutia, bombava, a gente dava em primeira mão Porque por você tava causa preparado disso. pra caralho Tinha que também, estar preparado, atualizando, Aham. sabia o caminho direto, não precisava que uma fonte me ligasse e falasse assim, ó, parece que caiu um documento. Não, eu tinha acesso a todos os processos. Sim. Atualizava, recebia alerta e assim por diante. Caralho, isso Então, é porra, me jornalismo dedicava pra pro caralho, negócio. mano. Isso é Muito foda. louco. Na verdade, a gente tá fudido, a gente tem muito pouco tempo pra falar com o homem aqui. Mas uma história que eu acho muito legal tua, que eu queria que você contasse pra gente, é a história do Boixá, cara. Que Deus o tenha, né? Um dos grandes nomes aí que a gente teve no jornalismo. Mas conta, cara, que eu acho que isso é uma história legal que as pessoas deviam saber. Como é que foi o teu esquema do TCC com ele? Não sei se você lembra, mas ele dava o número do telefone dele ao vivo. Sério? Eu não tô Você lembrando. podia falar com o cara. Ele dava o número ao vivo. Era bizarro, era o número do cara mesmo. Conta aí, Du, por favor. Ele... Acho que a maior pena assim que eu tenho de ter ido para São Paulo só depois do Boixá já ter falecido, né? Não ter tido a oportunidade de conviver lado a lado, estar na mesma redação. Inclusive, hoje em dia eu sento na mesma posição que o Boixá sentava na redação, né? A mesma posição física, digamos assim. Acho que, puta, isso eu queria muito que ele tivesse lá para conviver com o cara e aprender mais, mas não tive essa oportunidade. Tive a oportunidade dele me ensinar muito por telefone, ele se envolvia. Ele era um jornalista diferenciado, ele se envolvia muito com a apuração. Ele ligava e perguntava como que estava meu texto, por onde que eu começava, por onde que eu passava e por onde que eu terminava. Porque ele queria saber se ele ia comentar, se ele não ia comentar, se tinha que alterar alguma coisa ou não. Tinha vezes que ele ligava para o assessor de imprensa da Polícia Federal e dava uma mijada no cara, porque ele privilegiou alguma outra emissora. E eu fiquei sabendo e contei para ele, né? Porque ele falava assim, cara, vai ter essa notícia? Eu falei assim, ó, isso daí guardaram pro Fantástico. Ele ficava louco. Ele ligava para o assessor da Polícia Federal, aqui é o Boixá. Sim. Por que vocês estão deixando pro Fantástico? Horrível. O que o nosso telespectador tem a menos do que o telespectador da outra emissora? Cara, ele brigava mesmo por causa do negócio. Ele era muito sério, né, mano? Com essa porra assim, né? Tipo, E ele era o muito maior jornalista que a gente tem no país, era esse cara que dava o telefone no ar. E daí eu tinha o meu TCC pra fazer. Essa é boa. Cara, eu liguei. Caô, né? Juro, cara. Não, a história é boa. Eu liguei pro cara, falei assim, ó, tudo bem, tô fazendo um TCC e tal. E o meu TCC era contra a Band. Era um TCC de um jornalista, era de afiliada, né? Não tem ligação direta com o grupo, Sim. mas que foi demitido por causa de um comentário político que ele fez. Então era um negócio contra a Band. Falei, cara, liguei, ele me atendeu e falou assim, cara, você consegue estar aqui amanhã às 10 horas da manhã? Ele tava em Curitiba. E eu ligando daqui. Cara, o Boixá não tinha noção, ele deve receber um monte de ligação e tal. Falei, claro que eu consigo. Caralho, Cara, moleque. eu corri pra faculdade, naquela época você não tinha, que se fosse hoje você levava até o celular às vezes na corrida. Fui pra faculdade, emprestei as Imprimia as câmeras paradas, com pegava. fita, tal, o microfone e tal. Entrei no carro e acelerei pra São Paulo, cara. Caralho. De madrugada, cheguei lá de manhãzinha. A hora que eu chego lá, daí tô lá esperando e tal, daí o Boixá olha, alguém da redação fala pra ele, falou, caramba, tinha esquecido, eu tenho um dentista, será que a gente consegue fazer rapidinho? Cara, o cara é muito humilde, né? Pô, cheguei lá, imagina, eu fui de Curitiba, ele podia falar assim, podemos fazer outro dia? Cara, sentamos lá, fizemos a entrevista no Jardim da Band, super gente boa, sentou, cara, falou abertamente, tem até hoje esse material, ele, puta, Porra, que muito irado, cara. Que Falando- irado, mano. sobre o caso, abertamente. Então ele é um cara muito simples e que acho que serve de exemplo para todo mundo, assim. Para todo jornalista, pela excelência como jornalista, mas também
pela humildade, pelo respeito. Ele é um Sim. cara sensacional. Aí, antes assim, eu queria, porque eu sei que o Barça acabou cortando isso, mas eu queria saber como é que foi quando a São Paulo te chamou pra poder trabalhar lá. Porque, beleza, você tava lá na Lava Jato, tipo, você recebeu uma ligação, como é que foi essa porra? E o que tu sentiu na hora? Cara, foi um processo bem natural, assim, porque eu era muito ativo como gestor aqui também. Então, eu entrava em contato com os gestores das outras praças. Sim. Eu falava, eu ligava para Campinas e falava assim, cara, o que você está fazendo de projeto aí? Tem algum evento legal? Tem alguma empresa que você consiga exportar o projeto para cá? Daí eu ligava para o Rodolfo Schneider lá no Rio de Janeiro. O que você está fazendo aí no Rio de Janeiro? Ó, eu tô com um projeto aqui que deu certo. É um evento pet, é uma corrida, é não sei o quê. Sim. Daí eu criei um grupo no WhatsApp com os gestores de conteúdo pra gente trocar informação. Cara, eu era muito ativo. Eu ficava exportando os meus projetos e importando o projeto dos outros. Isso foi uma atitude tua, tipo assim, ninguém pediu pra você fazer Não, isso. porque eu tinha que desenvolver a minha programação aqui. Muito E eu foda, gostava cara. que os outros... Então eu queria contribuição e queria contribuir. Eu também Entendi. queria que o meu projeto virasse sucesso lá e assim por diante. Então, eu tinha esse grupo, tinha esse contato. Por uma sorte aí, o Rodolfo Schneider, que era o diretor do Rio de Janeiro, virou o diretor de São Paulo, o cara que manda em tudo em São Paulo. Então, quando ele foi para lá, ele notou que a Band tinha uma grande dificuldade em relação às praças. Era uma emissora, né, que tinha uma dificuldade em conteúdo, em processo com as praças. E daí, claro, foi na cabeça dele meu nome, né? Sim, porque muito já foda. conhecia... Tu era o cara que tava ligando essas coisas. Exatamente. Muito foda. Eu, claro, sou mais novo que o Rodolfo, mas eu exercia, digamos assim, a mesma função no Paraná e ele no Rio de Janeiro. Sim. Então ele virou o diretorzão e falou, cara, eu vou trazer o Douglas pro meu lado Muito aqui pra irado, ser... cara. Né? E daí, isso, a Lava Jato ainda tava pegando fogo, cara. Mas ele já sabia também que eu tinha. Me ligou pro Amado, que era meu diretor, me ligou e falou assim, ó, você tem vontade de vir para São Paulo, então a gente vai começar a programar isso, para quando a Lava Jato baixar, você vir. Vai. Então demorou um ano nesse processo. O Amado chegou para mim e falou, ó, começa a preparar pessoas para te substituir, porque daqui um ano a Lava Jato deve baixar e você vai para São Paulo. Tava meio certo já. Durante esse ano eu comecei a apresentar o Jornal da Band já aos sábados e fazer férias de alguns apresentadores. Então, Mas Jornal Você da viajava, Noite. eu lembro que você viajava, né? Você tava aqui em Curitiba e você ia pra São Paulo só pra apresentar e Isso, voltava, né? eu ia sábado de manhã, apresentava e voltava no domingo. Nossa. Às vezes eu ia, ficava a semana inteira apresentando. Então eu fui conhecendo o pessoal lá, criando confiança também. E foi muito importante, porque a hora que eu cheguei para trabalhar realmente, ó, o Douglas tá aqui em São Paulo com a gente, pô, já conhecia todo mundo, já conhecia o processo. Já tinha relação, intimidade, né? relação. Muito maneiro, cara. Caralho. E daí eu já conhecia todos os outros gestores das praças também, porque mesmo estando no Paraná eu tinha esse contato. Então foi algo muito natural. Hoje em dia eu falo com todos os gestores, são 45, são entre praças e afiliadas da Band pelo país. Cara, eu converso com todas as praças todos os meses, eu marco reunião. Ó, amanhã vamos falar? Vamos, junta a galera aí, eu marco, faço uma conferenciazinha. O que tá pegando, o que a gente pode melhorar, o processo de pauta, tá legal... Estão mudando muita pauta em cima da hora, estão pedindo demais, estão exigindo de menos, o que vocês podem contribuir. Muito maneiro. Foi uma escolha de gênio também dos caras de São Paulo terem te chamado, porque acho que você deve fez uma diferença absurda também num problema que eles tinham, né? Tipo, muito eu acho foda, que cara. eu consegui contribuir muito para essa fase que a Band teve. Então encaixou, digamos assim, o meu perfil com uma fase que a Band estava de nacionalizar e de deixar tudo mais dinâmico, mais ágil. A gente tem muito espaço. A gente tem o Band News TV, que é 24 horas, cabe muito conteúdo ali. E as praças estão produzindo e está se perdendo. Passa aqui no Paraná e não vai para lá muitas vezes. Afinando esse processo, o Band News TV hoje em dia é uma riqueza. Entra repórter de Manaus, de tudo quanto é lugar, né? Salvador, Foda, Piauí, mano. Teresina. Tem emissora que começou em container, que vai se desenvolvendo. Então a gente vê, a gente acompanha. E hoje em dia eu visito as praças. Eu faço esse processo, esse trabalho também de visitar as praças, identificar o que está certo, o que está errado, pegar bons exemplos, levar para as outras e pegar o que não está dando certo e tentar ajustar. Sim. Então, às vezes eu passo 2 semanas numa praça alinhando o processo. Cara, muito foda. É muito legal, a gente vai ter que... Não, Na cara, verdade, nós vamos ter que acabar por 2 motivos. Rick, corta aqui. Primeiro, tá acabando o tempo. E segundo, que o João precisa ir pra academia, né? Não, então a tem gente isso não também, pode... Tem esse problema. Não, mas né? caralho... Não, A gente isso filmou o começa mais, showzinho mano. dele, depois a gente vai mostrar aqui. Mas tá tudo certo.
Zé, primeiramente, obrigado por ter pegado seu tempo para vir conversar com a gente. Mas a gente tem uma pergunta que o João faz e faz para todo mundo aí, só pra a gente tá finalizar. É o que a gente sempre fala, mano. A Lizzy tá falando muito com um profissional que às vezes tá começando, o cara que tá em redator, jornalista, designer. Eu queria que se você pudesse dar uma dica pro cara que tá começando. Assim, é o que eu sempre falo. O teu discurso, assim, tem muita coisa que o cara, tipo, já consegue entender, se ligar em dicas. Mas se você pudesse resumir, o que você diria pra esse cara que tá em casa, que tá, sei lá, começando a carreira dele? Bom, eu acho que hoje a gente tem muitas oportunidades na internet, por exemplo, de mostrar o trabalho. Então, pode estar com uma audiência baixa, continua fazendo o teu trabalho, se dedicando, que muitas vezes quem está em grandes empresas, no teu objetivo, vai chegar até ele de alguma forma e ele vai assistir. A gente, por exemplo, na Band, a gente tem essa necessidade. Acontece hoje um acidente no Pará, a gente não tem uma equipe lá. A gente precisa de um profissional freelancer, a gente precisa de um cinegrafista, a gente precisa de um repórter. Sim. Como que eu encontro isso hoje em dia? Cara, eu tenho que ligar na vendinha, sem brincadeira. Caralho. Eu chuto o DDD, pego o DDD e chuto um número. Falo, cara, você conhece alguém aí que filma? Sim. Conhece alguém que pode ir lá? Esses dias, por exemplo, aqui no Paraná mesmo, numa cidade pequena, eu peguei contato da Secretaria de Comunicação da cidade para ver se ela conhecia alguém que poderia filmar pra gente um acidente que tinha acontecido. Então imagina se hoje tiver, né, essa possibilidade de você ir lá e procurar e achar o cara em tal cidade, ele pode fazer um trampo pra Band, entendeu? Sim. Ele pode fazer um trampo para qualquer outra emissora, porque é um negócio que se torna público, Sim. digamos assim. Então acho que hoje a gente tem que aproveitar justamente isso, não ficar pensando, mas ninguém está assistindo, ninguém está vendo, vou fazer e muitas vezes não vai ter resultado. Cara, se você não tiver, não vai. Se você não fizer, não vai ter resultado mesmo. Então faz, você quer fazer um programa de esporte? Ninguém vai ver teu programa, faz teu canal no YouTube, faz teu programa de esporte. Olha o Casimiro, bicho. Sim. Olha o Casimiro, cara. O maior exemplo, né? Você imagina Exato. se chega o piloto do Casimiro lá na Band, a galera fala assim, cara, Mas não fale isso, irmão? Não fale do Casimiro que o Ricardo não gosta, tá? Mas- Mas fã do Casimiro. Maior fã do mundo. Cara, um puta exemplo Casimiro, de um cara... um abraço, nota a gente aqui. um cara fora da curva, mas que não é o perfil, entendeu? Mas ele é bizarro, né? Ele é sensacional, mas você olha e fala, cara, olha o sucesso que ele é, o carisma que ele tem. Então, cara, Sim. mete a tua Acredito. cara, faz mesmo que pra ninguém ver no começo. Pode dar certo, pode dar boa. Então vai, Sim. trabalha degrau por degrau e você vai conseguir, pô. Maravilha, cara. Dogão, Lindo, Doug. cara, assim... A gente a precisa gente conversar mais. A gente tinha muito pra É. falar, né? Eu queria muito Deixou falar sobre o futuro das mídias, da TV, essa parada é um bagulho, porra, ia ser muito foda eu trocar essa ideia Tinha contigo. que ter um programa só pra falar das aventuras do Marcelo. Não, mas eu sei isso aí, todas. Eu queria falar sobre a aventura do hostel em Barcelona, mas isso fica para um próximo. Nossa, já viajamos muito, hein? Zé, obrigado aí pela Porra, participação. Valeu, muito valeu. obrigado. Gente, se inscreve aí, lizzy.pro. Tu tá ouvindo o cara falando aqui. A gente sempre tá precisando, demanda tem, tá ligado? Você precisa, tipo, se mostrar. Então, se inscreve na Lizzy, faz o teu portfólio lá, que aí a galera vai te notar. E é isso aí, tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Beijo.